Olá a todos, bem-vindos aqui ao nosso podcast Abertos à Educação, onde irei conversar aqui um bocadinho com a Edilene, uma vez que pretendemos desconstruir o modelo de aprendizagem tradicional, ou instrucionista, e vamos então apresentar-vos um modelo de aprendizagem aberta. O meu nome é Mónica Antunes e sou uma das coordenadoras do Board Pedagógico da Open Learning. Tenho comigo a Edilene, que além de coordenadora é pedagoga, consultora em educação inovadora, palestrante e diretora fundadora da Escola Aberta de São Paulo. Como disse, então, nós vamos aqui conversar um bocadinho sobre esta nossa forma de ver a educação, sobre aquilo que é uma aprendizagem aberta e o que é que nos distingue, essencialmente, de uma educação comum, mais baseada na instrução. Olá, Mônica, olá a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, falando de educação, falando de vida, falando de mundo, falando de pessoas, principalmente falando das nossas crianças e dos nossos jovens. Que é a aprendizagem aberta? A aprendizagem aberta é uma expressão que vem para tentar elucidar um modelo de educação para o século XXI. Um modelo de educação onde todos aprendem e todos podem ajudar o outro a aprender, ou seja, ensinam também. É uma aprendizagem baseada em pesquisas e projetos, é uma pedagogia baseada nas relações sociais, onde as pessoas aprendem para resolver questões do seu dia a dia, para resolver dilemas de suas vidas, para encontrar formas de solucionar não só questões problemáticas da vida, mas sim encontrar caminhos para melhor viver. Em linhas gerais, a aprendizagem aberta, ela tem essa conotação por estar aberta às pessoas, às possibilidades, aberta às famílias, aberta às necessidades, aberta à vizinhança, aberta a todos os saberes e fazeres que possam compor o desenvolvimento de cada um dos seres que nós trabalhamos, que são as nossas crianças e jovens. Podemos então dizer que é uma aprendizagem aberta porque também é flexível, porque considera, como a Edilene estava a dizer, considera interesses e considera dilemas, não é? Interesses e necessidades que as crianças vão sentindo. Fazendo aqui um paralelismo com o que é a educação comum, aquilo que foi a nossa educação, e aquilo que está a ser feito paralelamente a esta nossa mudança, é uma educação assente num currículo estruturado, pensado, sem considerar este tipo de interesse e sem considerar aquilo que é cada criança individualmente, é isso? Isso, bem, Mônica, e mais do que isso, é um projeto, né, de aprendizagem que rompe o paradigma da instrução tão comum ainda nas nossas escolas em pleno século XXI. Paradigma em que o livro, o professor ensinam e o aluno é aquele que tem que absorver, aprender para decorar ou, de alguma maneira, expressar numa prova para ter sua nota e passar de ano. A aprendizagem aberta, ela vem para colocar em prática todas as teorias atuais de educação, as teorias que acreditam que o ser humano, cada ser humano é único, cada um tem seus desejos, cada um tem suas necessidades, a sua história de vida, não importando a sua classe social, todos estão nesse mundo para aprender. E por que, então, separar as crianças por idade, por séries, por turmas, por grupos, né? Por acreditarem que, por terem a mesma idade, devam aprender as mesmas coisas, do mesmo jeito, e serem avaliadas da mesma forma? Se todas as teorias atuais de educação dizem que cada um deve ser respeitado no seu tempo, respeitado na sua história, na sua necessidade, seja ela qual for, e só é possível, de fato, colocar em prática a educação do século XXI, rompendo paradigmas do século XIX. Então, a educação, a aprendizagem aberta, ela vem para romper esse paradigma e colocar a criança no seu papel de protagonista da sua aprendizagem, colocar o educador no lugar do mediador da aprendizagem,
do facilitador, garantindo que a criança percorra por todo o currículo, né, nacional de aprendizagem, atenda todas as habilidades e competências propostas pela Base Nacional Curricular Comum, mas garantindo que este percurso de aprendizagem seja significativo, valoroso, prazeroso e, principalmente, que faça sentido na sua vida, seja ela para atender problemas pequenos do dia a dia, como eu escrevo uma carta, como eu me comunico com as pessoas, como eu calculo, como eu posso escrever um livro, se eu quiser, como eu posso resolver o problema da gestão de tempo que eu tenho. Todas essas necessidades fazem parte deste grande currículo, chamado currículo subjetivo, que garanta que cada um consiga atingir o currículo objetivo da Base Curricular Nacional Comum, mas passando primeiramente por suas necessidades e desejos e potencialidades. Se nós tivermos então que refletir sobre como é que surgiu esta aprendizagem aberta, sobre que reflexão é que percebemos que tínhamos que alterar, questiono também qual é o fundamento teórico e se é que existe para que nós então estejamos a praticar esta prática. São vários teóricos, né, que fundamentam esta prática. Nós não temos apenas um teórico. Uma das nossas bases é a multireferencialidade teórica, ou seja, os teóricos que dão conta de responder às questões práticas pedagógicas do nosso dia a dia. Como, por exemplo, Vygotsky, né? Vygotsky, um grande educador no final do século XIX, que foi importantíssimo para o modelo de educação que pensa no ser humano, da criança como ser humano único, pensante, social, né, que se desenvolve a partir das suas relações, da linguagem. Ele é um dos teóricos que nos embasa para fazer, por exemplo, a mediação da aprendizagem. Então, a gente diagnostica qual é a zona de desenvolvimento real que a criança está, o que ela já sabe, o que ela já é capaz de fazer, com o potencial, aquilo que ela pode aprender, aquilo que ela é capaz de aprender. Claro, a gente traz instrumentos para que ela avance, mas sempre com o diagnóstico. Quem é essa criança, o que ela precisa e o que ela pode fazer, aprender e seguir, né? Para que essa aprendizagem não esteja nem aquém do seu potencial e nem além, porque tanto aquém desmotiva, quanto além demais também desmotiva. Então, o papel do educador é essencial nessa relação da aprendizagem, de acordo com Vygotsky. Um outro modelo, Vallon, que traz a questão também interacionista, socio-interacionista, que o ser humano não é o único no planeta, ele precisa se relacionar, ele precisa estar com os demais, ele aprende em comunidade, e ele se transforma e transforma seu meio. Então, Vallon também nos coloca para pensar a educação para o século XXI. Além de outros, e claro, brasileiros maravilhosos, como Lauro de Oliveira Lima, que traz a questão da comunidade como fontes, né, de aprendizagem, a relação do meio com a escola com o seu meio, não a escola isolada, né, como uma bolha, e principalmente, né, não menos importante, Paulo Freire, com José Pacheco, nosso grande inspirador, né, desse modelo de educação, o professor José Pacheco, que colocou em prática esses teóricos, que conseguiu romper o paradigma e, de fato, fazer a educação do século XXI, há mais de 40 anos atrás, na Vila das Aves, em Portugal. Quem é nosso amigo, parceiro, e hoje está conosco neste trajeto da aprendizagem aberta da Open Learning School. Eu falei de Paulo Freire, eu gostaria de enfatizar, né, a questão brasileira, a importância desse grande mestre da educação, que trouxe a educação brasileira e a teoria, né, que ele traz da educação para o mundo, a sua importância mundial. Então, esses teóricos todos nos validam, nos embasam. O que nós fazemos é colocá-los em prática, não apenas no banco da universidade, ouvindo a teoria e lendo seus livros, mas sim colocando em prática no chão de escola,
com os colegas de trabalho, com as famílias e com as crianças. Sim, temos até pais que quando visitam as nossas unidades e nos questionam acerca da disposição dos nossos materiais, que nos questionam sobre o facto, por exemplo, de nós termos um espaço pensado de forma a promover a autonomia das crianças desde os 6 meses, que é a idade precisamente em que nós recebemos crianças aqui na Open Learning, e que nos dizem, isto parece até bastante montessoriano. Sim, porque até nisso, não é? Até nessa promoção da autonomia, da forma como os materiais são naturais, muito material baseado naquilo que vem da natureza, o próprio espaço promove este desenvolvimento, quer motor, quer um desenvolvimento cognitivo, mas a partir disso, não é? Deste crescimento em comunidade, deste crescimento com crianças de todas as idades e num espaço harmonioso, saudável, e contudo minimamente acessível. Portanto, é comum que eles consigam aceder ao que aqui está e que consigam, a par aqui connosco, trabalhar tudo o que são estas questões, de, por exemplo, participarem nas confecções dos alimentos, eles participam na confecção mesmo das refeições deles, a forma como estão envolvidos, sim, e tudo isto tem aquilo que são as bases que os pais conhecem, não é? Tudo o que está neste momento mais comercial, e que têm que conseguir perceber que nós incluímos naquilo que é a nossa pedagogia aqui aberta. Exatamente, Mônica. Tanto a Quinta, né, como a Escola Aberta de São Paulo, apesar de um oceano separados, né, coexistem, né, se alimentam do mesmo princípio, que a criança é capaz, que ela é ativa, e ela é hoje, não é amanhã. A educação é agora, não é para prepará-la para o mundo é hoje, elas vivem neste mundo. É muito comum as pessoas falarem, que bacana, vocês trabalham com uma educação que ajuda a criança a ser mais cidadã no futuro. Não, é hoje, a escola é um ponto de desenvolvimento cidadão. Quando ela participa das decisões em assembleia, quando ela participa dos grupos de responsabilidades, né, para dar conta das demandas do dia a dia, elas estão exercendo a cidadania, não é para amanhã. Assim como a autonomia, né? Autonomia não é algo que é dado numa aula, vou dar uma aula de autonomia, vou explicar como ser autônomo. A autonomia ela é construída nas relações. E um lugar mágico para que essas relações aconteçam, onde tem crianças, jovens, né, e os adultos de várias características, né, de várias formas de entender o mundo, onde eles coexistem e ali conversam, tomam decisões, sabendo que a sua necessidade está atrelada à necessidade do outro, que eu não vou tomar decisões, eu não posso tomar decisões que atrapalhem o desenvolvimento ou a aprendizagem do outro, que as minhas atitudes estão relacionadas no coletivo. Então, dentro desse âmbito individual e do âmbito coletivo, se faz a construção da aprendizagem. E o espaço escolar é um espaço onde isso é possível, né? Mas na família também. Sim, na família também, mas os pais já têm as suas atitudes, os seus combinados muito mais horizontais, né? Já se entendem. Quando a gente se coloca num lugar onde tem pessoas que pensam de maneiras diferentes, que têm sua cultura, né, de maneira diferente, que traz as suas necessidades de maneira diferente, a gente aprende muito mais, aprende na vida, não para a vida, né? Aí muitos também perguntam, mas uma escola assim, então a criança chega e faz o quê, né? Era precisamente aí. Então, a questão que se coloca é como é que as crianças aprendem se quando estes pais nos vêm visitar a Open Learning, se apercebem que não há aulas, não é? Não há turmas, não há séries, não está tudo estruturado daquilo que é a forma mais tradicional, não é? Daquilo que é o comum. Como é que nós podemos então responder a toda a gente sobre como é que as nossas crianças aprendem? Como é que é o nosso dia-a-dia na Open Learning? Muito bem.
Bem, quando a gente diz que não tem aula, não tem série, não tem turmas, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter algo e algo melhor, muito melhor do que isso, né? A gente não pode tirar sem ter outra coisa para apresentar ou fazer no lugar. Então, a equipe tem uma experiência já nessa caminhada de romper esse paradigma da aula ser a única forma de ensinar. Então, a criança, quando ela chega, ela faz o seu plano do dia. Mas as crianças que não sabem ler e escrever, elas fazem da maneira que ela consegue. Desenho, através de gravações, coletivamente, junto com o tutor, tendo o educador como escriba, de várias maneiras, mas ela aprende a organizar o seu dia, considerando as atividades nas quais ela já está inscrita, como uma oficina de dança, uma oficina de línguas, como um grupo que ela já tem agendado, uma reunião, um encontro para resolver algo, como um grupo de responsabilidade para cuidar da horta, ou para cuidar dos materiais, ou para cuidar da biblioteca, ou ela também pode colocar no seu plano demandas que o seu tutor construiu com aquele grupo, né? Como, por exemplo, um encontro para tutoria coletiva, onde cada criança vai contar aquilo que está fazendo, como está fazendo, as dificuldades que está tendo, como ela pode ter ajuda. E também plataformas de aprendizagem nas quais ela já está desenvolvendo, né? Que ela vem utilizando. Então, ela aprende a gerenciar seu tempo e aprende a gerenciar espaços, porque ela não precisa ficar sentada durante 1, 2, 3, 4 horas no mesmo lugar, esperando alguém dizer o que ela tem que fazer. Ela vai ter uma estrutura organizada que ela participou dessa construção, na qual ela participou da construção, e ela vai organizar o seu dia. E sempre com o adulto por perto, para observar, ajudá-la nas suas necessidades, ajudá-la a ajudar outra criança que precisa mais de ajuda do que ela, e ela já é capaz de ajudar. Ajuda esta criança a garantir os combinados que foram construídos nas assembleias, nas rodas de reflexão. Então, no início do dia, ela faz esse planejamento do dia, da maneira que é possível. Escrito, por desenho, em grupo ou individual. E depois ela vai estar nos espaços, ela vai cumprir o seu plano, ela vai fazer a sua pesquisa, ora ela vai na oficina, ora ela está ajudando, participando de um grupo de responsabilidade, ora ela está na biblioteca lendo, porque ela viu que era possível, tinha tempo, e a leitura para ela é essencial, ou por prazer, ou porque ela sente necessidade de melhorar a sua leitura, a sua escrita. Ora ela vai ter um encontro individual com o seu tutor, né? O papel desse tutor é ajudá-la a conduzir o trabalho de maneira significativa. Exatamente isso. Lá está, como a Edilene há bocado estava a dizer, nós tendo um oceano que nos separa, trabalhamos de forma igual, não é? E queremos exatamente o mesmo para as nossas crianças. Nós aqui na Quinta temos crianças até aos 10 anos, mas temos muitas crianças entre os 6 meses e os 3, 4 anos. E os pais questionam exatamente isso, que é, sim, eu já percebi, eles conseguem vir a organizar o dia deles, mas no futuro. Não é só no futuro. Portanto, é exatamente o que a Edilene estava a dizer. Nós, tutores, estamos aqui para fazer um trabalho que exige muito de nós enquanto profissionais, não é? Que é este acompanhamento individual. Exige bem mais, e se nós refletirmos sobre isto, exige muito mais do que chegar e ter um plano estruturado para um grupo. Exige que nós estejamos por perto. É comum eu ouvir esta questão. Ok, Mónica, então e se eles só quiserem brincar? Nós questionamos, eles só querem brincar o dia todo. E é aí que a resposta vem. Nós brincamos com eles e é nessa brincadeira que tudo surge. As nossas questões, porque somos tutores atentos, bastante despertos para aquilo que é o interesse de cada um deles, para aquilo que são também as necessidades de cada um deles e aquilo que nós podemos ainda promover e potenciar. E é aqui que surge nas brincadeiras o nosso estímulo, as nossas questões, estamos a brincar assim
explica-me porque é que estamos a brincar desta forma, explica-me onde é que nós estamos a ir, a forma como nós orientamos o diálogo com a criança, com um pequeno grupo, e a forma como também potenciamos o que pode advir daquela brincadeira. Portanto, esta pergunta é mesmo muito, muito comum, e se só quiserem brincar, eu acho que é importante nós conseguirmos olhar para este momento como um potenciador de muitas aprendizagens. A diferença e aquilo que também nos distingue é o facto de nós estarmos presentes nessas brincadeiras, é de nós estarmos presentes nesses momentos, e daí nós conseguimos também tirar muito. Portanto, há bocado a Edilene dizia, quando eles percebem que querem trabalhar mais a escrita, não é? Aquela necessidade de eu preciso de me conseguir fazer expressar melhor de forma escrita, registar, isso vem através das brincadeiras. Nós aqui na Quinta temos tido essa necessidade. Ok, então eu vou levar, eu quero conseguir comunicar de uma outra forma. Nós temos aqui algumas crianças que não conseguem comunicar verbalmente, surge também a necessidade então de comunicarmos com a língua gestual, a forma como conseguimos ampliar isto. Ok, então eu já falo, eu já comunico verbalmente, mas eles não. Mas é importante então que todos consigamos comunicar então de forma não verbal, para nos conseguirmos perceber. Ok, então de repente isto vira um projeto, não é? Conseguimos todos comunicar, comunicamos de que forma, que línguas é que existem, falamos várias línguas aqui na escola, portanto, tudo isto que parece só vindo de uma base de brincadeira, de olha, hoje não me apetece sentar-me, ok? Então explica-me. Muito bom, olha. Explica-me porquê. Vou dar um exemplo sobre isso. É muito neste sentido também da promoção do diálogo. Acredito que seja exatamente esta a forma como também a Edilene, apesar das crianças com idades mais velhas, portanto eu sei que é a partir dos 6 anos, acredito que também seja muito nesta base, ok, nós com outros, mas sempre muito nesta base do ajuda-me a ajudar, não é? Eu estou aqui para isso, e também compreender que é muito intrínseco esta necessidade de aprender e brincar. É muito intrínseco, nós só temos é de ouvir, escutar e estar por perto, mas é isto, acredito que a Edilene sinta o mesmo. A gente costuma dizer que brincadeira é coisa séria, né? Porque ela, enfim, tudo isso que você já disse, não preciso repetir, mas a brincadeira, claro, para cada faixa etária, ela tem estímulos específicos, ela tem uma dimensão específica, característica para cada faixa etária, cada grupo, mas a brincadeira é sempre fundamental para todos nós, não só para a criança, né? Vou dar um exemplo prático que estou trabalhando hoje aqui na Escola Aberta. Surgiu na Assembleia a necessidade das crianças de organizarem cinemas, né, com títulos de filmes que levassem a reflexões. Por conta do mês aqui no Brasil da consciência negra, né, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nós trabalhamos, então, o mês preto, que é trabalhar a consciência negra, mas de uma maneira mais ampla. Então, na Assembleia, para pensar como que a gente pode fazer isso, surgiu a ideia de fazer cinemas semanais, um tema de filmes que tratam deste assunto. E quem ficou para organizar? As crianças. Elas se responsabilizaram por organizar qual filme seria, para fazer o cartaz de chamamento, de convite, de ir aos espaços avisando as crianças que haveria este filme, de organizar a lista de inscrição para quem quisesse assistir, organizando o horário, a pipoca, chamando familiares para vir ajudar a estourar as pipocas. Hoje temos aqui 2 mães colaborando. E foram além, elas foram muito organizadas. Numa grande brincadeira, fizeram até o ingresso, colocando o que é preciso. Isso é uma das competências do currículo nacional, né? Então, que horas irá ser? Quantas pessoas cabem no auditório? Quais são os combinados para estar neste filme? Como, por exemplo, almoçar 1 hora antes, para dar tempo de assistir o filme até o final. Enfim, e as crianças fizeram até bilheteria, entregaram os bilhetes numerados, numeraram cadeiras, e cheguei ali em frente ao auditório, uma criança recebendo os ingressos e tirando o canhoto para conferir direitinho se todos que se inscreveram estavam, para comunicar aos seus tutores depois. Se tornou uma grande brincadeira, mas uma brincadeira séria, no sentido, tem um compromisso aqui, a gente tem um combinado, nós construímos isso, ninguém nos impôs fazer, nós escolhemos fazer. E fazemos isso pelo bem
pelo outro, por uma causa. É muito aprendizado numa coisa que, banalmente, a gente deixaria passar desapercebido num outro lugar, que não tivesse essa escuta, esse olhar atento para o desenvolvimento da criança, né? É exatamente isso, Helene. Esse exemplo é bastante prático da necessidade, às vezes, também de. Não lhe diria sensibilizar, mas é um alertar ou conseguir mesmo clarificar tudo o que está por trás de uma brincadeira. Essa sim consegue, é bastante visível, não é? O que advém de um interesse, não é? E deste compromisso de conseguirem realizar este ver filmes, não é? Semanalmente, mas é muito isto, é esta necessidade que ainda existe de nós conseguirmos, mas pronto, também é um bocadinho o nosso papel, de conseguirmos mostrar às famílias, mostrar a quem não tem este olhar perante a educação, de tudo o que está por trás de uma brincadeira, do que está por trás de uma brincadeira de faz de conta, em que até nós aí conseguimos perceber uma dinâmica familiar, conseguimos perceber a forma como a criança também se situa na família, basta estarmos atentos. E nestas crianças mais pequenas é efetivamente a sensibilidade de estar por perto e ir promovendo. É necessário às vezes instigar, colocar questões, pôr a pensar, para que daí venha depois tudo o resto, que era exatamente esta a minha próxima questão. Como se dá uma aprendizagem por projeto? Muito bem. É muito comum a gente ouvir falar que as escolas trabalham por projetos, né? Mas, na grande maioria, salvo as exceções, né? O projeto nasce do desejo ou do gestor da escola, ou dos professores, ou coloca-se 3, 4 temas e as crianças escolhem um, e aí os professores, de maneira multidisciplinar, trabalham os temas nas suas aulas, nos seus tempos, né? E depois, geralmente, fazem um grande evento para a exposição desse trabalho. Para nós, o projeto ele tem um caráter muito mais importante do que isso, né? Ele é motivador, ele é transformador. E de onde ele nasce? Do sonho, do desejo, da necessidade de cada uma das crianças. Aí o professor diz, nossa, mas eu tenho 20, 30 na minha sala de aula, como que eu vou ouvir cada um para saber o que elas querem fazer e ajudá-las? Sozinho, na sala de aula e dando aula, realmente isso é impossível. Então, é um dos motivos da escola não ter aula. Uma criança, no momento da tutoria, ela diz para o seu tutor o que ela quer, o que ela sonha, o que ela deseja. Eu vou contar um sonho aqui, um desejo de um dos meus tutorandos, né, alguns anos atrás. O sonho dele era acabar com o lixo do mundo. E nessa reflexão a gente foi buscando, mas como que a gente acaba com o lixo do mundo? Precisamos primeiro acabar com o lixo, né, da nossa casa, da nossa escola. E aí surgiram movimentos de reutilização de materiais, de separação do lixo na escola, de composteira, de horta mandala, e foi crescendo, chegou a ter uma dimensão onde crianças que estudavam na escola, que eram até de outros núcleos, não falamos dos núcleos ainda, né? Mas de outros núcleos de aprendizagem, estavam no mesmo projeto, onde se encontravam uma vez por semana para discutir, dar encaminhamentos e causar um movimento, uma mobilização na escola, nas casas, na comunidade, em prol desse projeto. E, claro, tinham que estudar matemática, porque tinham que saber a área e perímetro do espaço que construiriam a horta, tinham que saber o tempo de decomposição do lixo, qual é o problema, a diferença de resíduo de lixo no Brasil e em outros países, qual é o nosso grande problema ambiental no planeta. Enfim, foram para camadas de ozônio. Teve uma criança que se interessou pela tabela periódica, estudando, desenvolvendo esse projeto, e foi para a área de pesquisas e ciências, e criou um laboratório científico na escola, a partir desse projeto de aprendizagem. Então, eram encontros onde surgiam as demandas, perguntas, dúvidas, né? E as crianças, então, saíam com roteiros de pesquisas para trazer novas informações para o grupo para poder caminhar. Como, por exemplo, captação da água de chuva, né? Como que se constrói uma cisterna? É conhecimento.
Claro, além dos livros da internet, dos especialistas da escola, foram também convidados especialistas que não são da escola. Engenheiros, colegas, professores, educadores da escola, familiares que tinham algum trabalho relacionado para ensinar, ajudar a criança, e concretizar este projeto, não apenas ficar no mundo da pesquisa. Então, a pesquisa é fundamental para um projeto, mas nem sempre uma pesquisa é um projeto. Uma pesquisa pode simplesmente matar a curiosidade de algo. Por que chove? Eu pesquiso porque chove. Pronto, já sei, tá bom. Agora, se eu quero captar água da chuva, eu preciso de ajuda, eu preciso de outros colegas que me colaborem, preciso de um coordenador de um projeto, um educador que coordene esse projeto para mim, então, sim, é um projeto de aprendizagem. E o grande objetivo da aprendizagem aberta é que toda aprendizagem nasça, né, surja, ou seja, construída de projetos de aprendizagem, desses projetos de aprendizagem. Mas, para que se chegue a isso, é preciso os andaimes, aprender a gerenciar tempos, espaços, aprender a tomar decisões, aprender a trabalhar em equipe, aprender a ouvir o outro, aprender a ser escutado, aprender a ajudar e aprender a ser ajudado. Parece simples, né? Mas nem sempre a gente está pronto para ser ajudado. Então, são competências fundamentais para o desenvolvimento de projetos de aprendizagem. Ah, mas aí só quando ele estiver no ensino médio, então, que ele vai desenvolver projetos de aprendizagem? Não. Não, uma criança de 6, 7, 5, 8, 10 anos pode desenvolver projetos de aprendizagem, com ajudas diferentes, com apoios diferentes, em dimensões diferentes, porque uma criança que está no mesmo projeto que a outra, ela não precisa necessariamente aprender as mesmas coisas. Por exemplo, uma criança de 5, 6 anos, num projeto de aprendizagem sobre Horta Mandala, para ela pode ficar incumbida a missão de descobrir que planta que pode ser mais aceitada pelo solo, pela luz do sol, qual planta que a cozinha da escola precisa mais, qual vegetal, qual é o tubérculo, enfim. Ela pode apenas fazer essa pesquisa, ou pesquisar em casa, como ela pode plantar com a família, né, desenhar a planta, ver as partes da planta, enquanto para um outro grupo seja mais aprofundado, entender no reino vegetal como se classificam as plantas, briófitas, lepidopteras, gimnospermas, como que elas se desenvolvem, qual é a importância dela no ecossistema, né? Então, é o mesmo projeto com dimensões diferentes. Para isso, é preciso desenvolver projetos de aprendizagem que atendam essa necessidade. Aí alguns perguntam, mas quanto tempo dura um projeto? A gente costuma dizer que ele dura enquanto se mantém a persistência, o propósito e a paixão por aquele assunto. É isso, eu acho que é muito isso que distingue, como a Edilene disse agora, no mesmo grupo podemos ter crianças de idades diferentes, o sentido e a contribuição e a forma como conseguem retirar algum tipo de aprendizagem do projeto é diferente. Estava agora a falar aí do vosso projeto da horta, nós também temos uma aqui na Quinta, e uma das formas foi aqui também com uma avó que acabava por vir fazer algumas experiências com eles, por exemplo, a importância de regar, qual a importância de ser uma água doce, porque é que não regamos as plantas da horta com água salgada, as experiências que eles fizeram para conseguir ir percebendo o efeito nas plantas. Terminou, por exemplo, nisso, que foi compreenderem quando plantar, para quando semear, para quando colher, não é? E o que plantar nesta altura, o que semear, o que é mais adequado para o nosso solo, para as diferentes estações do ano, daí vieram as estações do ano, daí vieram os meses, por acaso foi tudo a partir também da nossa horta e a forma como na cozinha decorámos com estas, e quisemos que ficasse visual que em janeiro plantamos isto, ou semeamos, e o que é que decorre também nos próximos meses. Portanto, sim, é isso. Nós aqui na Quinta estamos neste momento, como disse, a receber crianças nestas idades, estamos agora a receber também crianças em idade de primeiro ciclo, portanto entre os 6 e os 10, e já vamos sentindo aqui alguma diferença também naquilo que são os interesses e na forma como os projetos ganham maior profundidade.
Eu quero agradecer então a todos por terem estado desse lado. E é isto, isto é Open Learning, nós somos a Open Learning School e procuramos desta forma continuar a mudar a educação. Obrigada, obrigada Idilene. Open Learning School. Aprender fazendo.